Esse prédio, no começo, ele tinha um pouco esse estilo. Era um prédio que ele não tinha um projeto único de uso. Podia ter hotéis, podia ter, sei lá, salão de dança, podia ter escritório de advocacia, podia ter gente morando. Era um prédio de uso misto, um dos primeiros prédios assim. É uma grande massa edificada e que tem umas reentrâncias laterais, 4 reentrâncias laterais, que são mais ou menos seguindo o estilo de uma época que estava se fazendo hotéis na cidade de Chicago. Chicago, nessa época, era uma das cidades também que estavam crescendo imensamente, que abrigava a maior quantidade de edifícios altos. Então, foi feito assim em referência aos edifícios hoteleiros que tinham em Chicago. No edifício todo, o principal referência é o Hotel Hilton, que é construído em Chicago, que a gente consegue ver nele essa mesma estratégia das reentrâncias, né? Dele não ser um edifício com volume sólido, mas é um edifício que é partido em 4 volumes separados, embora seja efetivamente uma mesma construção. Então aí que entra uma mistura de uma linguagem de arranha-céu com a linguagem de certa maneira, da arquitetura dos palacetes. Aqui em cima ele efetivamente vai construir um palacete, né, para ele, mas o arremate do edifício em si, ele é muito semelhante ao arremate que era feito nas arquiteturas neoclássicas. Eu diria que ele é uma mistura de uma linguagem já bastante arrojada do arranha-céu, que de certa maneira tem uma tendência à verticalidade, uma regularidade, um despojamento que lembra um pouco uma certa relação com o Art Deco, mas ao mesmo tempo há uma ornamentação com uma tendência classicista bem forte, que era esse desejo do Martinelli de se comunicar com a maior parte da população, de que ele fosse um monumento, não um monumento só uma ruptura, mas um monumento também que fosse admirado. O comendador tinha pedido muitos empréstimos para fazer esse prédio, veio a crise de 29, ele teve que vender, né? O prédio acabou indo para a mão de um grupo italiano. Foi para o Rio de Janeiro, ficou rico com as minas de carvão, morreu deixando uma fortuna de 50 milhões de dólares. Depois, na Segunda Guerra, ele foi confiscado pelo governo federal. E aí começou um período de decadência. O prédio foi invadido e virou cortiço, tinha até mendigos que criavam pombos, assim, tinha um andar inteiro com aves, assim, lá dentro, e pessoas morando, e tinha os mais diversos usos. Na época do Olavo Setúbal, que foi prefeito no final dos anos 70, o prédio foi totalmente desocupado e reformado. Nessa época foram inaugurados os calçadões aqui no centro, foi feito um grande projeto de recuperação da área central. Então, em 78 o prédio foi reinaugurado, 78, 80, e aí em grande estilo, mas aí ele estava abrigando já só repartições públicas. Desde 72, quando a Prefeitura Municipal desapropria o Martinelli para regularizar a situação dele enquanto um edifício aproveitável, regular, a SP Urbanismo, então chamada de EMURB, assume essas propriedades. E a cobertura do Martinelli, o 26º andar, também passa a ser de patrimônio da empresa municipal. Então, desde os anos 70 até hoje, a gente tem buscado dar utilização para a cobertura. A ideia da São Paulo Urbanismo e da Prefeitura é ativar de modo mais contínuo esse espaço do 26º andar. Hoje a Secretaria de Turismo ela assumiu a parte de visitação do Terraço Martinelli. Então nós temos vários horários, nós temos lá marcado tudo na nossa porta de entrada, Avenida São João, número 35. Então a primeira visita começa às 11 horas e vai até às 18h30, de hora em hora. As pessoas podem chegarem aqui meia hora antes para fazer o cadastro, aí depois vai subir com os guias, vai ter a história do prédio, eles vão poder ver a vista da cidade.
É um terraço onde eles vão poder contemplar o pôr do sol, dependendo do horário. A visitação ao mirante do edifício Martinelli fechou em 2017, mas reabriu para a comemoração dos 90 anos da inauguração do prédio. Essa visitação foi paralisada durante 2 anos, retomou agora, né, no ano de 2019, ano também que a gente prevê essa concessão. Dentro dessa infraestrutura a gente coloca um elevador exclusivo para acesso da Avenida São João até aqui o 26º andar, que ele não se confunda com o fluxo dos trabalhadores da prefeitura, dos órgãos públicos que aqui estão. Então um elevador exclusivo, a escada de incêndio, né, a rota de fuga apropriada para a gente dar bastante capacidade de utilização aqui no 26º andar. É um presente que nós estamos dando para a cidade de São Paulo. Temos o apoio aí dos secretários, apoio de todas as pessoas envolvidas nesse grande projeto. E está sendo um grande sucesso maravilhoso, porque tem pessoas de toda parte do mundo. Para nós é maravilhoso. Então houve uma conjuntura muito positiva de inserir o Martinelli nesse contexto turístico mais amplo da cidade. Então essa demanda que a gente vem notando, que ela é uma demanda quase que passiva, as pessoas conhecem o prédio e pretendem subir para ver como é que é a vista lá de cima, né? É fundamental num prédio como o Martinelli que seja garantido o acesso a todos. Isso eu acho que é algo representativo não só no processo desse prédio, mas do centro da cidade como um todo, né? Não é só visitar e ver o mirante, poderia ter um restaurante, poderia ter um ponto assim excepcional, como tem no Terraço Itália, por exemplo. Eu venho sempre na direção desse prédio, sempre pensando com grande amor, aquela alegria, vindo para cá para trabalhar junto com os meus amigos. Aqui é uma família aqui dentro e a gente fica muito feliz em saber que a gente vai trabalhar dentro de um prédio que é história todos os momentos. E ele é um monumento ao próprio Giuseppe Martinelli, ao mesmo tempo ele é um monumento à sua trajetória de self-made man. É um prédio que nos blinda com toda essa satisfação de estarmos aqui, alegres, felizes e sempre enaltecendo o homem visionário e empreendedor Giuseppe Martinelli, que é o seu percussor da grande história.